Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Hernani Freitas e vocês já conhecem das nossas aulas passadas aí, né? E hoje nós vamos falar sobre o Império Bizantino. Essa, essa matéria foi organizada pelo professor Everton e a narrativa é minha, Hernani Freitas, tá bom? Eu espero que vocês gostem da aula, espero que vocês curtam a aula, porque o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, é uma parte do Império Romano, desse vasto Império Romano, né? Desse Império Grande, esse Império Grande que conquistou muita coisa. Bora lá, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula, para que vocês fiquem sabendo das informações, tá bom? Qualquer dúvida, não hesite, pergunte para o seu professor, que ele está preparado para te explicar. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, né? Tá aí. Pessoal, então, ó, nessa aula, a aula Império Bizantino, tá? Império Bizantino, primeira parte, tá? Nós vamos falar sobre esse império que é também chamado Império Romano do Oriente. O Império Bizantino do Oriente, ele tinha como sede Constantinopla, hoje atual cidade de Istambul, né, na Turquia. Istambul, na Turquia. Então, quando falar de Constantinopla, você vai ver, né, você vai entender que é a atual Istambul, na Turquia. Lá existem alguns edifícios modernos, e construções antigas, né? Então a história ela se mistura, a história ela vai acontecendo, né? E essa diversidade, essa riqueza de Istambul, essa diversidade cultural que faz com que a história fique muito mais interessante, né? Algumas pessoas falam assim, a história estuda só algo do passado. Não, nós estudamos o passado, o presente, não estudamos o futuro, mas com o conhecimento do passado e do presente, nós podemos antever um pouquinho do futuro que está para chegar, não é verdade? Então, essa diferença cultural é que nos faz muito melhor. Então, ó, o Império Romano do Oriente, tá? Ela foi fundada no local da antiga colônia grega Bizâncio, era chamado de Bizâncio, né? O nome do Império Bizantino. A cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Essa capital recebeu esse nome em homenagem ao imperador romano Constantino. E também é esse imperador romano Constantino quem começa a difundir em grande escala o cristianismo, ou seja, a igreja católica, o catolicismo que nós conhecemos hoje, tá bom? Então, por ficar em meio a rotas de comércio da Europa, da Ásia, a cidade de Constantinopla foi economicamente favorecida. Como assim favorecida? A cidade de Constantinopla estava no meio das rotas de comércios, então ficou uma cidade economicamente bem, né, bem de situação, bem de dinheiro, então o comércio ali era bem controlado, né? O governo controlava as atividades econômicas e era dono dos negócios de pescas, da produção de metais, armas e tecidos, né? Então, ó, o governo ele controlava as atividades econômicas, é lógico que as atividades que passavam por ali, ele cobrava impostos e aquela coisa toda, né? Então, lá em Istambul, até hoje é possível, lá em Istambul até hoje é possível você achar coisas luxuosas, prédios com é, ornamentado com ouro, e coisas muito chiques, né? Os artigos de luxo nesse período, perfumes, seda, porcelana, vidro, era artigo de luxo, não era qualquer pessoa que tinha, né? Os produtos agrícolas, trigos, especiarias, vinho, azeite, entre outros. E o artesanato, joias, tecidos, artigos de ouro, marfim, tudo isso
era muito caro, não era qualquer pessoa que podia ter, né? Então, nas cidades do Império Bizantino vivia uma elite composta. Elite, quando nós falamos de elite, é as pessoas que são a minoria, mas é que mandam, que têm dinheiro, né? Então, uma elite composta de comerciantes, donos de oficinas, membros do alto clero. O alto clero nós estamos falando da igreja, né, dos chefes da igreja, e funcionários do governo. Então, essas pessoas tinham vidas luxuosas, vidas nababescas, né? Vidas que viviam em festa, usavam as roupas caras, viviam em palácios, em casas muito bonitas, luxuosas. Eles desfrutavam de uma vida muito distante daquela vida da grande maioria mais pobre. Então, no campo vivia os mais pobres, né? Os servos, aqueles que viviam nos grandes latifúndios, geralmente os donos dos latifúndios viviam nas cidades, né? Não é diferente de hoje, nós podemos fazer uma comparação com hoje. E também os escravos, né? Também tinha alguns escravos que viviam lá naquela época. As propriedades rurais pertenciam principalmente à igreja e aos nobres. Os nobres eram aqueles puxa-sacos, né? Aqueles caras que estavam lá perto do rei, perto do imperador, aqueles que ficavam ali, não faziam nada e viviam dos impostos e viviam da exploração dos pobres e dos escravos, né? E aí também tem o governo de Justiniano, tá? O governo de Justiniano. Durante o governo de Justiniano, que vai de 527 até 565, tá? O Império Bizantino experimentou, né? Viveu a sua melhor fase política. Porque houve diversas campanhas militares, houve diversas conquistas, né? Eles foram enfrentando os germanos, os bárbaros, os persas, os eslavos, né? Que aumentavam os gastos do governo com pagamentos de soldado e aquisição de armas. Isso enfraqueceu, com o tempo foi enfraquecendo o Império Bizantino, tá? Então, para cobrir essas despesas, foi necessário um aumento dos impostos pagos pela população. E aí vocês sabem, aumentou os impostos, começou a sugar muito da população, o que vai acontecer? A população não vai gostar muito, a população vai se revoltar, e aí a população vai ver que ela é a sua maioria, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Na próxima semana vem aí a segunda parte. Agora, vamos fazer as atividades, né? Vamos fazer as atividades, colocar em prática aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês estão lendo aqui na nossa aula. Você pode acompanhar também, você pode fazer uma pesquisa. Se você tem acesso aí à internet, você pode fazer uma pesquisa pela internet, você pode olhar o seu livro didático, se você tem um livro didático, você pode olhar outros livros, né? Se você tiver essa curiosidade, então busque, né? Busque e não esqueça. Estudar, estudar sempre. Então, a questão número 1, você vai fazer aí, ó. Qual era o nome da capital do Império Bizantino? Faça uma pesquisa e dê detalhes dessa capital. Qual que era o nome da capital? Ali no começo fala o nome da capital, que eu falei para vocês, né? E aí, se você ler ali, você vai ver. E aí, você vai buscar quais eram os detalhes dessa capital. Pesquise aí. Você vai encontrar não só no texto, tá bom? Vai pesquisar em outros lugares. A número 2, por que a capital do Império Bizantino era rica e extremamente favorecida? Pensa bem, você sabe, você é top, então pensa aí, tá bom? A número 3, cite os 5 produtos comercializados no Império Bizantino. Tá tudo aí no texto, facinho, vocês vão fazer ó, rapidinho, tá? Nada de deixar para amanhã não, fazer hoje, isso mesmo. Ó, como era a vida nas cidades do Império Bizantino? Como que era a vida lá? Vocês não estão curiosos? Pesquisa, beleza, dá uma olhada aí e vão escrever. Como era a vida no campo no Império Bizantino? Como que era a vida no campo? Quem trabalhava lá no campo? Eram os poderosos? Pensa aí. Qual era o nome do governante que liderou o Império Bizantino em sua melhor fase? Tá ali no texto, tá? Tá ali no textinho. Se você assistir o vídeo inteiro, você vai ver. E
para pagar os gastos com a guerra, qual foi a principal medida tomada pelo Império? Beleza? Então, quero ver as atividades, envie para o seu professor e, se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu professor, tá bom? Porque história é legal de estudar, nós vamos aprendendo algumas culturas, vamos mesclando, nós vamos aprendendo e juntos, tá? Juntos nós vamos trocando conhecimento, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.